Olá, nós somos a Unicinco, Cooperativa de Terapeutas do Brasil. São vários terapeutas especialistas em mais diversas áreas. E hoje a gente vai conversar aqui e conhecer um pouco mais da terapeuta Débora Hereno. Um pouco mais dela e do trabalho dela. E a live de hoje vai ser Planos para 2021. Como a consciência sistêmica pode fazer a diferença. Então, passa o aviãozinho, convida as pessoas que vocês acharem interessante aí, que possa ajudar, e eu vou vou chamar a Débora, que já está. Débora, recebeu? Ah, já está aqui. Deixa Já. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Vou fixar aqui. Legal, tá ótimo. E Deixa eu assim ver a como é que gente eu já... faço. Fixar o comentário. Isso. Isso, assim a gente vai chamando o pessoal, né? Isso. Oi? Isso. Não consegui fixar o nome da live, que é Planos para 2021, como a consciência sistêmica pode fazer a diferença, Ah, né? mas a gente vai falando disso, então, né? As pessoas vão entender. Oi? A gente vai falando sobre isso a todo tempo, né? Então, se Ah, não pouco ficar tempo. fixado, as pessoas vão pegando pelo caminho a conversa. Isso, é verdade. Eu não consegui fixar mesmo. Para mim tá Gente, aparecendo. Para mim tá né? fixado aqui. Aham, Vamos ver, vamos lá. vamos ver. Muito bom. Então a gente Então, resolveu Débora bater. estava falando aqui que a gente é a Unicinco, né? Cooperativa de Terapeutas do Brasil, que são Exato. terapeutas de várias especialidades, de várias áreas. E para a gente conhecer um pouquinho você, mais um pouquinho, o seu trabalho. E Fala um vamos pouco lá. para a gente de você, do seu trabalho. Então, eu sou terapeuta sistêmica, sou consteladora familiar e organizacional, enfim, atuo com desenvolvimento humano há mais de 10 anos, além de todo o meu trabalho, minha carreira executiva, então é nesse lugar que as coisas vão se encontrando, né, e que a gente consegue, inclusive, contribuir ainda mais para as pessoas, né, Cláudia, somando essas experiências, né, Uhum. e a ideia é hoje a gente então bater um papo, juntando um pouco desses conhecimentos, né, sobre algo que está bem agora na pauta, né, que são os planos, os olhares Sim. para o novo ano, né, um ano que vai se iniciando aí depois de todos esses desafios em 2020, vários deles se mostrando que vão seguir pelo menos por uma boa parte do início de Uhum. 2021, né? E a nossa ideia é justamente o quê? Como é que a gente pode auxiliar e apoiar as pessoas com os processos terapêuticos diante dos cenários desafiadores também, né? Porque muitas vezes as pessoas olham para esse cenário externo e meio que assumem que então não vai dar, que então melhor não fazer plano, né? Porque tem tantas incertezas por aí, e é aí que a gente entra, né, com a proposta em especial da conversa de hoje, da consciência sistêmica. Como é que quando a gente amplia a nossa consciência sobre fazermos parte de um sistema, né? Como isso pode contribuir para os nossos planos, para os nossos projetos, para os nossos desejos, né? Então, todos nós fazemos parte de um sistema, seja o sistema familiar, seja o sistema empresarial, onde quer que a gente esteja, a gente não está isolado, né? E então, como parte de um sistema, eu influencio, sou influenciado também, né? E então, quando a gente olha para os planos, né, para o futuro, de um modo geral, aqui a gente está falando de 2021, porque a gente está aí nessa beiradinha de virada de ano, Beiradinha. e nessa beiradinha de virada de ano é onde as pessoas normalmente param mais para pensar, né? É mais comum que a gente pare para pensar, fale, e aí, quando virar o ano, o que é que vai ser do ano que vem, né? Num ano com todos esses desafios que o nosso 2020 aí já trouxe, né? O 2021 parece
quase um beco sem saída para muita gente, né? E quando a gente começa a entender que a gente faz parte de um sistema, a primeira informação muito importante, a Cláudia também é consteladora, né? E a gente lida muito com isso. A primeira coisa é fazer plano entendendo qual é o meu lugar. Qual é o meu lugar nesse sistema? Né? Então, o primeiro passo é eu entender isso com clareza, porque aí os meus planos passam a ser a partir do lugar certo. O que isso quer dizer? Quer dizer coisas que podem parecer muito simples, né? Mas que fazem toda a diferença no sucesso. Por exemplo, fazer planos, os filhos não fazem planos para os pais. Né? Quantas vezes a gente atende pessoas e fala assim, nossa, em 2021 eu quero, quero tirar minha mãe daquela casa, quero colocá-la numa casa melhor. Falei, então, será que era você que deveria estar fazendo plano para sua mãe? Será que ela quer, né? Será que ela quer? É o desejo seu ou dela, né? Exatamente, né? Então é a gente entender que dentro desse sistema tem uma ordem, né? De quem veio primeiro, né? E quem veio depois não mexe com a vida de quem veio primeiro. Ah, mas eu não posso ajudar, então, meu pai e minha mãe? Pode, se for solicitado, né? E com atenção, porque eles têm recursos, de um modo geral, para viverem a própria vida, né? Mas o principal de tudo não é sobre o pai e a mãe, é saber que, a partir do meu lugar, o fluxo da vida é de mim para frente, né? Então, eu devo focar os meus planos onde? No meu futuro, né? Nos meus projetos, né? Aí tende a funcionar melhor, porque como a Cláudia até bem falou, né? Será que sua mãe quer trocar essa casa? E às vezes a gente gasta tempo e energia fazendo plano para os outros, né? Ou planos que incluem os outros, que pode parecer uma atitude amorosa, e normalmente né? Só que isso não é funcional, né? E então, quando eu conheço o meu lugar no sistema, eu sei quem veio antes de mim, eu sei quem vem depois, né? Então, outra coisa que não funciona é, por exemplo, a gente fazer planos para os filhos, especialmente os filhos maiores de idade, porque esses planos já devem ser deles. A gente pode apoiar, a gente pode trocar ideia, pode, com muito cuidado, né? Para não direcionar, para que eles possam, inclusive, aprender e começar a traçar os próprios planos. Né? Então, saber onde eu estou nesse sistema, qual é o meu lugar, já é um passo muito importante, porque eu começo a fazer planos dentro desse lugar correto. Né? Outro ponto, não é, Cláudia? É quando tem casal. Né? E casal eu preciso fazer plano com o outro e não para o outro. Quantas vezes a gente atende as pessoas e ela tá cheia de planos para o outro. O outro, né? Não tá nem sabendo. O outro às vezes não tá nem sabendo. Oi, Chay. O outro não tá nem sabendo. Então, fazer planos com o outro é muito diferente de fazer planos para o outro. Né? E a importância como casal de ter plano comum. Né? Hoje, muitas vezes, as pessoas têm... A esposa tem seus planos, o marido tem seus planos, e não existem planos comuns. Né? E isso é muito importante. Quando a gente tem filhos pequenos, eles meio que são o plano já, né? E aí, às vezes, a gente vai esquecendo de fazer outros planos como casal, que é uma outra questão muito importante da consciência sistêmica, né? Eu saber os meus papéis. Ou esquece até dos nossos planos, né? Porque Exatamente. Mesmo como casal, cada um precisa ter o seu plano, né? Individual. Exato. Muito bom. É isso mesmo, né, Cláudia? Porque é fazer planos com o outro, não para o outro, e cada um ter os seus planos individualmente. Né? Cada um ter os seus planos é essencial, porque isso inclusive alimenta o casal, né? Quando cada um tem as suas questões, os seus desejos e também desejos e planos comuns, que é o espaço de troca, que é o relacionamento, né? Que fica renovado quando as individualidades continuam tendo seus planos, seu crescimento. Né? Então, essa é uma das questões bem importantes. Saber o meu lugar, saber com quem eu faço planos e ter a clareza de que a única pessoa para quem eu faço planos sou eu. E muitas vezes se fala de plano e pensa-se grande. E no pequeno, uma mudança do hábito pequeno, alguma coisa,
faz muita diferença. Então, o seu plano pode ser, sim, fazer algo novo para você, não necessariamente do lado profissional, Às vezes é, mas por exemplo, fazer uma dieta, né? isso. Então eu vou fazer uma dieta, vou cuidar um pouquinho mais da minha alimentação, né? E como que quando eu compartilho isso com as pessoas, né? Isso faz a diferença. Então, quando meu marido sabe que eu tô fazendo isso, entende o propósito disso, ele pode até contribuir comigo, né? Então, quando a gente, isso mesmo, Chay, quando a gente soma e contribui sem querer controlar, né? Que é diferente de eu decidir que a família vai, então, passar agora a ter uma alimentação diferente porque eu decidi, Porque eu resolvi fazer meu plano de... né? Então é isso, como é que a gente inclui as pessoas do nosso entorno, como é que a gente inclui a partir da nossa posição correta, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas às vezes falam assim, nossa, mas a minha mãe precisa cuidar da alimentação dela. Ok, converse com ela sobre isso, mas quem decide sobre isso é ela, né? Não coloque seus esforços ali, coloque seus esforços em você e permita que cada um siga com as suas escolhas, né? E quando a gente fala em planos, né, vem muito. Eu achei muito importante isso que você colocou, Cláudia, de que plano não é só algo grandioso que vai levar um ano, dois ou três ou mais para ser realizado, né? Fazer planos é sobre definir os meus desejos, né? O que é que eu quero, que podem ser coisas grandes, podem ser pequenas mudanças do dia a dia, né? Então, a importância de a gente ter esses planos definidos com clareza é porque a partir dali eu posso fazer as minhas escolhas que sejam coerentes com o plano que eu estou traçando, né? E os planos, eles se realizam com a soma das nossas escolhas, né? Não é algo que nasce pronto, né? Mas que na soma das nossas escolhas tem possibilidade, sim, de se concretizar. E quando a gente fala em consciência sistêmica, né, e olha para tudo isso, uma coisa muito comum da gente ouvir, e as pessoas chegam para nós com essas questões, né? Nossa, acho que tem algo no meu sistema que não deixa as coisas acontecerem para mim. Acho que minha mãe não me liberou para a vida, né? E aí é uma grande armadilha, gente. Porque sim, a gente pertence a um sistema, como a gente falou lá no comecinho da live, a gente influencia e é influenciado por esse sistema. Agora, todo adulto tem um lugar de responsabilidade, não é, Cláudia? Sim. Então, não tem ninguém que segura você. Tem talvez a sua consciência que não está clara sobre onde você pode estar vinculado, né? E a partir de você fazer os trabalhos sistêmicos e entender quais são os movimentos do seu sistema, onde você pode estar vinculado, aí você pode, a partir da sua decisão e das suas escolhas, seguir na direção que facilita o que você quer, né? Então não quer dizer que tem algo no nosso sistema que impede a nossa vida, como se fosse alguma coisa do destino que é definitivo. Não, né? A consciência sistêmica é justamente para a gente conhecer o sistema de onde a gente faz parte, perceber em qual parte a nossa consciência está vinculada àquele sistema. Isso mesmo, César, sempre as nossas escolhas, né? E aí a gente faz as nossas escolhas com clareza. Porque sim, inconscientemente a gente pode estar vinculado a algo que faz parte da história da nossa família, né? Inconscientemente a gente pode estar a serviço, né? É uma forma, uma linguagem corrente dentro da consciência sistêmica, a serviço de compensar algo dentro do nosso sistema familiar, né? E quando a gente trabalha isso e olha para isso, aí a pessoa tem a oportunidade de fazer escolhas diferentes, tomar decisões e seguir outros caminhos, né? Então não tem nada assim mágico que fala assim, nossa, é o meu sistema que me segura. Ou é minha mãe, ou meu pai que não me liberou para a vida. Não, não existe isso, gente. Isso seria assim, a gente sair do nosso lugar de adulto, de responsabilidade, né?
e de conhecer como é a nossa vida, porque essa consciência sistêmica, ela faz parte da nossa vida. Então é como qualquer coisa que eu não conheço, mas que atua sobre mim, que se eu quiser mudar, né? Então, por exemplo, as pessoas vão ao nutricionista por quê? Para entender melhor como a fisiologia funciona, que tipo de alimento contribui, que tipo de alimento atrapalha, né? E aí, a partir desse conhecimento, a pessoa pode fazer melhores escolhas de alimentação, né? Então, a consciência sistêmica é a mesma coisa, não é um passe de mágica que o terapeuta faz e você sai então liberado daquilo que o seu sistema não permitia que você realizasse, né? E é sim um movimento muito bonito e muito potente de tomada de consciência, né? De onde estão vinculadas as nossas energias, a nossa consciência, né? Aqui acontecimentos a gente pode estar emaranhado, que é outro termo corrente, né? Da linguagem sistêmica, para que a gente possa, então, a partir dali, fazer os movimentos, que o terapeuta aí sim pode contribuir, para facilitar que você se desvincule disso e siga mais focado, né, no seu caminho, sem ficar carregando coisas do seu sistema que, por sua escolha inconsciente, você pode estar carregando, né? E que isso esteja impedindo você de caminhar como você gostaria. Não é, Claudinha? É uma ferramenta, vamos dizer assim, né? Exato. Igual o exemplo do nutricionista. Você vai lá, você vai conhecer como o seu corpo funciona, o que é bom ou não para você. Agora, vai de você decidir fazer isso ou não, seguir ou não. Então, sim, ajuda, vai te mostrar coisas que talvez você esteja ali, estejam te emperrando um pouco. Você poderia ir a 100 por hora, você está indo a 80. Mas, assim, de Exato. qualquer forma, a decisão é sua de ir a 80 ou a Exato. 100, porque senão você vai Uhum. ficar parado. Então, essa é o que importa é a atitude realmente, né? Exato. Porque do Atitude e escolha, adulto, de se né? responsabilizar, ser responsabilizado. Porque Exato. só a gente é responsável por a gente mesmo, pelos nossos resultados. Então, Isso mesmo, porque a gente é feito para dar certo, né? A gente brinca, né? Se a gente olhar o desenho, ele é feito para dar certo. Então, todas as vezes que eu sinto que as coisas não estão fluindo, é também a minha responsabilidade. Falar, poxa, o que será que está acontecendo? Deixa eu buscar ferramentas, como a Cláudia falou, né? Buscar conhecimento, né? Como que eu posso fazer para que os meus resultados sejam melhores, porque eles não estão sendo como eu gostaria, né? o que eu Então, não estou essa entregando? O que eu preciso fazer diferente? E não assim, o que o outro não está me dando? O que o outro não está me reconhecendo? O que o outro não? É sempre o gente. Exatamente. Sempre dentro da gente, né, Cláudia? Não é sobre o outro, assim como, gente, também não é sobre o contexto externo, né? Não é só sobre o contexto externo, sobre a economia, sobre o Covid, sobre a empresa que eu trabalho que entrou num processo de fusão com uma outra, né? Os acontecimentos externos sempre vão estar lá, né? Agora, a minha consciência é como é que eu estou sendo, como é que esses acontecimentos estão afetando a minha vida e os meus planos. Se eles estiverem coincidentemente afetando negativamente, entenda que isso não é uma coincidência, pode ser uma evidência de que está na hora de você parar e dar uma olhadinha, ampliar a sua consciência, para perceber qual é o aspecto ao qual eu não estou atento, que se eu pudesse ter mais clareza, eu poderia fazer novas escolhas que me levariam mais na direção do que eu gostaria, né? Então, essa semana a gente até colocou alguns conteúdos no blog da Unicinco, Sim. enfim, no feed da Unicinco, falando sobre isso, falando sobre o como quando eu tomo a responsabilidade para mim de como a minha vida está e como eu gostaria que ela tivesse, aí eu tomo os movimentos também para mim e tenho a oportunidade de entender melhor, de conhecer, como diz a Cláudia, através de diversas ferramentas, e a consciência sistêmica é uma delas,
né? O porquê que as coisas não estão, né? E quando a gente fala assim genericamente, o porquê que as coisas não estão como eu gostaria, gente, a gente está falando de coisas práticas da vida. A gente está falando assim, por que que tem gente que foi demitida durante a Covid e tem gente que foi contratada ou promovida, né? E o nome, vamos dizer assim, culturalmente comum que a gente dá para isso é sorte, né? Só que entendo, sorte é algo que fica no ar, né? Fala, bom, então eu tenho ou não tenho, né? Agora, consciência sistêmica é uma escolha que você pode fazer. E todas as vezes que as pessoas vão lá e verificam, elas entendem o que é que estava vinculando elas a resultados que não estavam sendo aqueles que elas gostariam, né? Então, quando eu me desvinculo disso, aí sim, né, eu posso seguir e eu O posso fazer César, parte. César colocou uma pergunta aqui. Quando que meus objetivos são remédios e não buscam a minha evolução? Então, né? Porque quando a gente fala de plano, tem uma diferença, né? Quando a gente fala de plano, de desejo, de objetivo, a gente está falando daquilo que a gente quer para ir além, né? E muitas vezes eu estou falando assim, meu plano para 2021 é ser mais feliz. Tá, mas então eu não estou me sentindo feliz? Com o quê? Né? Porque um plano para ser feliz é só um remédio, então, que eu estou querendo, porque eu não estou me sentindo feliz. Agora, então, a importância de eu olhar para mim e ter consciência do que é que não está me fazendo feliz ou com o que é que eu não estou feliz neste momento, para que eu possa ter um desejo real, traçar um plano real e não ficar olhando para remédios, né? Eu quero ser mais ouvida. Ok, puxo para mim a responsabilidade. O que que eu estou fazendo? Como é que está a minha comunicação? Que eu não estou sendo ouvida como eu gostaria, né? E aí O eu que eu vou posso trabalhar. fazer, o que eu posso fazer de diferente? É sempre Exato, essa pergunta é muito boa para a gente se fazer. Porque se a exato. gente não está tendo resultados que a gente goste, ou está sempre tendo sempre os mesmos resultados que a gente não gosta, é uma boa pergunta. O que que a gente pode fazer de diferente? Né? É que é como é bem comum a gente falar, né? Quando a coisa dá certo, ninguém tem dificuldade de assumir a sua parte nisso, né? Agora, quando a coisa não dá tão certo, quando não está indo tão bem quanto eu gostaria, é crucial eu olhar para qual é a minha parte nisso. Qual é a minha parcela? O que que eu posso fazer de diferente? E não é sobre olhar a minha parte, a minha parcela, para ficar lá naquele mar de Não. culpa. Não! É olhar positivamente e falar, nossa, isso aqui não aconteceu como eu queria. Pera lá, o que que eu posso fazer de diferente? Né? Puxa, mas eu não estou encontrando saída. Busque apoio, né? A boa parte dos trabalhos bem feitos, né? De autoconhecimento, desenvolvimento e apoio terapêutico servem para isso, para ampliar a nossa visão, para mostrar aquilo que às vezes está ali e a gente não está enxergando e a gente pode fazer diferente a partir dali, né? Então, o propósito é justamente a gente, ao puxar para nós, né? Pensar no que eu posso fazer de diferente para que as coisas sejam diferentes. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente está cozinhando, né? Às vezes a gente faz lá um prato e fala, nossa, não ficou muito bom. Da outra vez vou colocar mais sal, né? Ok, é isso. Eu olho qual é a minha parte que eu posso fazer diferente na próxima vez para tentar um resultado diferente, né? Então, a vida e os nossos planos, eles são da nossa responsabilidade. Eu gosto dessa palavra e desgosto ao mesmo tempo, porque responsabilidade acabou tomando um ar de peso, né? Peso, né? Não, é responsabilidade no positivo, né? Pense que responsabilidade é resposta à sua habilidade. Quando eu atuo com responsabilidade, é quando eu estou dando resposta às habilidades que eu tenho e realmente usando as habilidades para ter resultados ainda melhores, E isso né? traz liberdade para a gente, de fato. Então, essa responsabilidade traz liberdade, né? Exatamente isso, né? Porque o lado bem difícil da culpa, né, do outro especialmente, quando a culpa do que aconteceu comigo é do outro, é porque com a culpa está o poder de resolver, né? Uhum. Então, quando eu olho para mim e penso qual é a minha parte nisso que eu não fiz tão bem, o que eu poderia fazer diferente,
aí como bem você disse, né, Cláudia? Aí a gente tem a possibilidade, o poder de fazer diferente, da liberdade, liberdade de escolha, né? Então, olhar diferente também para a palavra responsabilidade, ao invés de ser um peso, né? Como uma resposta às suas habilidades. Quais são as minhas habilidades que eu vou usar ainda mais, ainda melhor? Né? Qual é a habilidade que eu não estou enxergando, que eu estou precisando, que eu acho que eu preciso agora e eu estou achando que eu não tenho ou não estou conseguindo encontrar isso dentro de mim? Tem ajuda disponível, não perca tempo. Né? Terapia Encurtar não é caminho, né? exatamente, Encurtar encurta caminho. caminho. A terapia Terapia encurta caminho. não é para a gente ficar indefinidamente falando sobre coisas, né? A terapia Sim. não é um lugar vago e Não. subjetivo, pelo contrário, né? É um lugar de foco, foco na nossa vida prática, naquilo que a gente quer aqui e agora, né? E em como que a gente então sai, às vezes, de emaranhados que a gente mesmo cria, né? E questões que estão ali que a gente não vê, e às vezes, dentro do processo de autoconhecimento, enfim, de desenvolvimento, a pessoa olha e fala: nossa, mas como que eu não tinha visto isso? Como que eu não tinha entendido? Né? E aí é aquela ficha que cai e um panorama que se abre para você Sim. fazer diferente. Né? Para você fazer novas escolhas. Por isso a gente insiste sempre na questão das escolhas, né? Porque escolha é decisão, né? Escolha é decisão. Quando eu falo que eu quero emagrecer, não acontece muita coisa, porque eu só quero, né? Não fiz nada para isso ainda. Agora, quando eu escolho emagrecer e começo a fazer outra, então eu escolho emagrecer, eu escolho a alimentação que eu vou ter nessa refeição, eu escolho da outra refeição, e aí eu vou fazendo escolhas de acordo com aquilo que eu quero, aí a coisa começa a ser construída. Passe de mágica não existe, mas existe, como a Cláudia falou, cortar caminho, Cortar né? caminho. Cortar caminho. E é quando a gente amplia, aumenta a nossa consciência, percebe melhor as coisas que acontecem à nossa volta com a gente mesmo, as nossas escolhas são mais assertivas. E aí é a hora que a gente começa a decidir melhor. Não é? Exatamente. Agora, eu Porque a queria voltar qualidade. no negocinho, Débora, que você falou sobre estar no seu lugar e estar no seu lugar para, por exemplo, para os planos profissionais, dentro da empresa, dentro... Fala um pouquinho para a Hum, gente aqui. vamos lá. Você fala muito bem. Os planos profissionais, né? E a gente fala que às vezes, para as pessoas entenderem a constelação familiar, a gente até faz um paralelo com a empresa, né? Fala, não tem um organograma lá? Então as empresas têm organograma, já fica mais fácil de você fazer, de você saber o seu lugar, né? E então, como é que eu fazer planos do meu lugar, como é isso sob a perspectiva profissional? Né? Muitas vezes as pessoas ficam vinculando os seus desejos a algo que não está no seu alcance, na sua alçada. Mas de onde? Então eu queria que a minha área funcionasse diferente, porque a minha área não flui, mas eu não sou a gerente da área. Eu sou uma funcionária da área, né? Então não adianta eu fazer planos onde eu não tenho alçada. Mas quando eu tenho clareza do meu lugar, eu posso perceber como eu posso contribuir a partir da minha posição para que a área seja diferente. Então é com essa clareza do lugar onde eu não fico só lamentando que eu não tenho a posição acima, ou que quem está na posição acima não decide, ou não faz, ou isso ou aquilo. Mas é com cada vez mais consciência do meu lugar, então o que compete a mim? Né? E como dali eu posso contribuir para que as coisas sejam e caminhem mais na direção que eu gostaria. Como é que eu posso potencializar a minha atuação? Né? É comum que quando a gente vai trabalhar com os profissionais, com as pessoas que buscam ajuda profissional, né? Porque as coisas vão se encontrando nesse ambiente de desenvolvimento e terapêutico entre a vida pessoal e a profissional, né? Então, quando as pessoas buscam ajuda e a gente começa a trabalhar e a gente percebe o quanto a pessoa está colocando tempo e energia naquilo que ela não tem poder de influência.
e perdendo a oportunidade de atuar com muito foco e potência, onde ela tem poder de influência, onde ela pode fazer a diferença, onde ela pode mudar os resultados, né? E aí o quanto isso pode fazer diferenças nos meus planos, por exemplo, de crescimento na empresa, né? Porque quando eu estou focando a minha energia naquilo que eu não tenho alçada, naquilo que eu não tenho autonomia de mudar ou decidir, ao mesmo tempo, porque o tempo é um só, então eu estou deixando de atuar com ainda mais foco, potência, com mais efetividade naquilo que eu tenho alçado e tenho como fazer. E é aí que os resultados aparecem, né? E quando os Sim. meus resultados aparecem, é quando as oportunidades chegam, né? A Uhum. Cláudia também já liderou times, né, em grandes empresas, e a gente que já foi líder, a gente sabe, a gente promove aquela pessoa que a gente acredita que pode fazer aquilo que a gente precisa. Aquela pessoa que a gente olha e acredita que a pessoa já pode fazer, né? E tem gente que fica assim, não, é que assim, ó, quando eu for supervisor, daí eu vou fazer aquele curso, entendeu? Daí quando eu for supervisor, aí eu vou apresentar projetos, né? Eu vou trazer ideias. E enquanto a pessoa fica lá projetando, lá no lugar que ela não está ainda, ela está deixando de realizar o que ela poderia realizar agora, e aí então a tal da chegada da possibilidade de ser supervisor aparece com E aquilo que a vai, gente faz. e vai gerando, ela agindo dessa forma, vai gerando é, um estresse, inclusive, na equipe, né? Porque Exatamente, isso porque vai sendo sentido, de alguma forma, por todos ali, né? É igual, por exato, exemplo, a que tem o lugar, também tem quem chegou antes, quem chegou depois, né? Que a exatamente. pessoa chega depois e começa a Querendo meter, mudar tudo. falar um monte, não, e falando mal do anterior. Exato. Então, isso aí faz muito mal. E a gente percebe isso nas constelações, tudo, que, que isso não tem como dar certo, não é? Não tem, né? É esse respeito, né? A quem veio antes, né? Uhum. Quem um dia pertenceu sempre tem que ter o seu lugar reconhecido, né? E das questões empresariais mais comuns, né? Profissionais e empresariais mais comuns que a gente encontra, quando a gente vai trabalhar sistemicamente, é isso. Ou tá fora de lugar, ou eu tô deixando de respeitar quem veio antes, né? Então, as pessoas que chegam, obviamente, quem é contratado para fazer algo diferente, algo além daquilo que já foi feito. Isso é um fato, né? Agora, quando eu chego para fazer algo de diferente, fazer algo além daquilo que já foi feito, mas eu tomo como postura desvalorizar, desmerecer o que foi feito antes ou quem veio antes, isso mina toda a minha atuação, né? Porque Uhum. sistemicamente há um descompasso, né? E as coisas não fluem quando a gente não respeita, não reconhece o valor de quem veio antes, né? Não reconhece aquilo que foi feito e tá ali e você só chegou naquele lugar porque algo foi feito para chegar até ali, Chega e fala que está né? tudo errado ainda, né? Aí, É a intenção, nossa, é a forma como é feito, né? Muitas vezes exato. você chegou ali realmente para mudar alguma coisa, sim, Uhum, mas uhum. é a forma como você faz, é a forma como você, a sua intenção naquilo lá, né? É, o que Desse a gente respeito fala com é que o que veio antes, né? Isso da, é como se, vamos dizer assim, vai, bem a grosso modo, abençoa o seu caminho. Quando você olha e respeita reconhece, quem veio respeita, antes. E o time também percebe isso. percebe Uhum. muito, né? É. E dentro, né, do que a gente chama de consciência sistêmica, não tem mentira, gente. Então não adianta eu Uhum. reconhecer da boca para fora se lá dentro Sim, eu só sei pensar que quem veio antes, sim. nossa, que porcaria é essa que fizeram? Meu Deus, como é que Mas, organizou as coisas desse? Como é que o sistema tá assim? Como é que a marca é essa? Como é que não?
né? Então não adianta eu ter esse respeito e reconhecimento da boca para fora ao que veio antes, porque não tem segredo na consciência sistêmica, né? Tudo aquilo que a gente de fato pensa e sente é o que move e faz as coisas fluírem ou não, né? Então não adianta eu declarar uma coisa, pensar e sentir outra, né? Inclusive esse é um dos pontos que faz muitas vezes os planos não fluírem, né? Eu tenho um desejo declarado, uma postura declarada e internamente eu penso e sinto diferente. E Não aí ter esse congruência, descompasso, né? essa Não ter- falta de congruência faz com que Uhum. as coisas não caminhem, né? Então, profissionalmente, a consciência sistêmica é um fator muito relevante, né? Dentro das organizações isso ainda está caminhando. Ah, estou vendo bastante gente chegando aqui, que bom! Gente conhecida, gente boa, que bom que vocês vieram ouvir um pouquinho. Então, dentro do ambiente profissional e do ambiente corporativo, as constelações, a consciência sistêmica tem uma atuação mais recente ainda, né? Mas pouco a Uhum. pouco esse caminho está sendo adotado cada vez mais, né? E é a mesma coisa que a gente falou para os planos individuais. Encurta caminho, Encurta caminho. né? Poupa desafios desnecessários, poupa fracassos, né? Coisas muito comuns dentro do ambiente de negócio, do ambiente corporativo, principalmente no Brasil, onde mais de 80% das empresas são organizações familiares, né? Empresas individuais ou familiares, onde a gente tem muita fusão, né? Aquisição, fusão é uma forma de as empresas crescerem. E nessa hora, a consciência sistêmica faz toda a diferença em respeitar quem veio antes, né? Então, quando uma empresa adquire outra e, obviamente, quem adquire normalmente está em condição econômica financeira melhor, né? Mas não respeita Não quem res- veio antes, não reconhece o valor do caminho que foi trilhado até ali, isso pode ser algo que compromete sensivelmente os resultados para frente, né? Perde a Quantas força, vezes né? perde totalmente. E às vezes os empresários chegam e mostram, né, os demonstrativos financeiros, o planejamento estratégico, fala, mas como que não está funcionando, né? E muitas vezes é esse detalhe, que não é um detalhe, né, de sistemicamente reconhecer todo mundo que veio antes, reconhecer tudo que foi feito antes, porque é devido. Assim como um profissional que chega e ocupa a cadeira de um outro que estava ali antes, né, quando não reconhece, não respeita, a tendência é que traga um bom prejuízo para os seus próprios resultados. Coisas coincidentemente começam a acontecer contrariamente, né? E isso Uhum. tudo que parece uma maré de azar, parece uma torcida contra, né? Muitas vezes as pessoas às vezes vão até fazer simpatia, né? Falam, nossa, pode ser olho gordo, Cláudia. Não, às vezes Não. é um posicionamento sistêmico incorreto que está tirando a potência dos seus resultados, que está fazendo com que a fluência não seja toda aquela que poderia ser, né? Então, a diferença que isso pode fazer é enorme. Faz uns dias atrás, eu trabalhei com um gerente, enfim, é uma pessoa que eu assessoro que também é gerente de uma empresa, né? E a gente fez uma verificação sistêmica de uma situação que era trazer um novo colaborador, né? Para dentro da equipe, e aquilo não estava funcionando, né? E com o ajuste sistêmico das posturas, né? As coisas hoje foram para o seu devido lugar, inclusive o gerente estava fora de lugar, estava deixando uma supervisão tomar um posicionamento maior dentro da dinâmica toda, e quando essas coisas foram adequadamente posicionadas, as coisas fluíram melhor, né? Então, essa terceira pessoa chegou, né? Então, ajusta as posturas de todo mundo e chegou e fluiu, né? Foi bem recebida, estava tendo muita resistência a ter essa nova posição. No fim, a pessoa foi bem recebida, a redistribuição das tarefas está funcionando bem, né? Tudo isso com ajustes de postura sistêmica. Simples assim, colocando
cada um no seu lugar, que foi uma das primeiras coisas que a gente falou aqui no nosso papo de hoje. Isso. Então, assim, pensando em fazer os planos profissionais, vai? Se você tem uma empresa ou é um funcionário, ou que seja autônomo, de qualquer forma, qual o lugar, você tá no lugar correto, se você não está, você está respeitando quem veio antes, quem veio. Aí sim fazer o seu plano, mas antes fazer essa avaliação, não é? Com muita clareza, né, Cláudia? Porque parece simples. Fala, nossa, mas o meu lugar, principalmente profissionalmente, onde tem até organograma desenhado, é muito simples de saber. E quantas vezes a falta de fluência profissional e planos que fracassam, e eram bons planos, né? Eram bons planos, trariam bons resultados para aquele profissional ou para aquele empresário, para a organização, né? E os planos não prosperam por essa falta de clareza, né, da sua posição dentro do sistema, por não reconhecer exatamente, incluir quem veio antes com respeito, né? A congruência também, né, Débora, que você já falou, porque assim, muitas vezes a pessoa está ali fazendo um plano, no fundo, por alguma situação, inconscientemente ela não quer aquilo. Aquilo não vai dar certo, não é? E a gente já viu, e a gente já viu em constelações, inclusive, não dá certo, não dá certo, dá certo, vai ver, por exemplo, a pessoa sabe que se ganhar dinheiro, ela vai se separar do marido. Nossa, Então ela não ganha o dinheiro ali, ela não faz o dinheiro dela. Aquele plano dela não dá certo, mas é um passo atrás. É um pouquinho antes que ela precisa resolver e afeta diretamente ali, porque é a congruência. Porque se ela tem o plano, tudo nela tem que estar falando o plano. exato. E é muito interessante que você deu esse exemplo, porque esse ano ainda eu atendi uma pessoa, ela é gerente, ela foi gerente nacional de uma rede hoteleira internacional, gerente comercial, né? E aí ela saiu, entrou num novo trabalho para montar uma equipe comercial e ela era excelente. Incrivelmente as coisas não estavam acontecendo. Ela contratava, ela tinha que ter 15 pessoas na equipe. Ela tinha 6, 7, daí saíam 2, daí ela contratava mais 3, daí saía um. Sempre alguma coisa acontecia. E aí começa. Ah, não, porque deve ser o sistema de remuneração da empresa, porque só tem remuneração variável. Deve ser isso, deve ser aquilo. E exatamente, Cláudia, quando a gente foi trabalhar e aprofundar isso, a questão era se ela voltasse a ter o padrão salarial que ela tinha antes, ela estava morrendo de medo de separar do marido, né? E aí, quando a gente pôde olhar para isso com mais clareza e ela percebeu que, no fundo, de alguma forma, era ela mesma que fazia as coisas não darem certo, né? Porque ela estava com medo de separar, e, enfim, medo de separar, fala, tá, e daí faz o quê? Gente, olha para essa questão, o que é que tem aí nesse relacionamento, né? E aí, então, separou as duas coisas, tratou, teve boas conversas importantes com o marido. Incrivelmente, quando ela colocou as coisas, ele passou a assumir de novo o papel dele dentro da parte financeira, inclusive da família, né? E agora faz 3 meses que ela ganha prêmio da equipe de melhor performance. Não tem como, às vezes a Incrível, pessoa fala assim, incrível. não, eu não vou olhar para a minha parte pessoal agora, porque eu estou precisando focar na profissional. Só que não. Tipo, não, olha, que eu não queria nem falar de assunto pessoal, mas, gente, é uma pessoa só, né? A gente está presente em mais de um sistema, como a gente falou lá no comecinho da live. Então, quando eu estou com a minha família, eu pertenço a esse sistema familiar, né? Aí eu estou na empresa que eu trabalho, eu também pertenço àquilo, né? E eu sou uma pessoa só. Uma coisa pode estar influenciando na outra? Pode, pode. E é devido olhar, né? Não é sobre pôr a culpa, de novo, que a gente já falou também lá no começo da live, não é sobre procurar culpados, né? Não. Mas é sobre consciência, clareza. Quando eu olho para o que é e tomo consciência, aí faço escolhas respeitando o que é,
né? E indo no sentido do que eu gostaria, né? Aí as coisas fluem. Incrivelmente, a pessoa que não conseguia montar uma equipe, ela não conseguia passar de meia dúzia de pessoas na equipe e ela tinha que chegar em 15. E ela Então, já tinha traçado aqui no trabalho, mais no aspecto executivo, né, assessorando executivo, vários planos de contratação, e entendeu? tudo isso, vamos lá. Em quanto tempo? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não vou ficar 1 ano, 2 anos fazendo terapia. Gente, Não é. As terapias que não, a gente trabalha aqui, que são as terapias de alto impacto, terapia breve, as exato. constelações, né, familiar, organizacional. Então, traz uma rapidez, uma Não, agilidade falando mesmo. em tempo, né? Falando em tempo, Uhum. ela estava com essa questão em janeiro, né? Não conseguia montar a equipe. Aí, é porque é janeiro, é porque é o formato de remuneração da empresa, porque é isso, porque é aquilo. A gente trabalhou no final de janeiro, tá? E ela começou a ter resultados diferentes já a partir de fevereiro. E quando foi em abril, ela já ganhou o prêmio de performance. Olha só. E ela Exatamente. estava, como o time, ela falava, assim, uma executiva com muitos anos de experiência, enfim, né, atuação nacional, ela falava, meu Deus, eu não sei lidar, eu nunca estive em último lugar nos rankings das minhas empresas e de performance, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? E aí era isso, precisava dar essa paradinha e olhar para esse aspecto Uhum. pessoal, para poder liberar a Isso. potência, né, a performance profissional, porque uma coisa estava inconscientemente vinculando na outra e segurando os resultados que ela poderia ter, né? Essa semana, eu não me lembro se foi no vídeo, se foi no texto do blog, eu também falei de uma outra situação, né, de uma pessoa que recebeu uma proposta de trabalho, né, ela estava empregada, muito bem empregada, executiva, etc, tal, e recebeu uma proposta para uma posição maior, a posição que ela tinha na regional, recebeu a proposta para uma posição nacional, obviamente com um bom acréscimo financeiro, e ainda ela podia voltar para a cidade natal dela, né? E ela ia recusar a proposta. Falou, não, em épocas assim tão incertas, né? Trocar de empresa e etc e tal. Além do que, né? Eu tenho compromissos assumidos aqui. E aí, quando a gente entra e trabalha, era uma vinculação de uma questão pessoal também, de se sentir Uhum. rompendo compromissos, né? De questões que tinham acontecido lá atrás, quando ela separou do primeiro marido, que ela tinha feito uma promessa para o pai, que, enfim, etc, etc, né? Uhum. Gente, ela não só aceitou a nova proposta, foi para esse novo trabalho, foi super bem recebida, porque eles foram buscá-la, né? Ela foi encontrada por um headhunter, Uhum. né? Como conseguiu tratar tão bem na empresa que ela saiu, deixando as portas super abertas. Ela saiu de lá com a fala: Uhum. olha, vai lá, mas saiba que você pode voltar quando você quiser. Né? Então, quando a pessoa está centrada, está O que é consciente, essencial também, né? É essencial também. Porque quando você lógico, também não valoriza o que veio antes, é o seu emprego novo, a sua empresa antiga, o seu valorizar, agradecer o que você teve dali. Você exato. também não tem aquela força para ir para o próximo. Algo emperra, você não sabe o que que é, você vai olhar. E assim, vamos dizer, 90% das vezes é alguma coisa pessoal. Outra parte é a habilidade que falta para a pessoa Uhum. atingir o que ela quer, o cargo que ela quer, mas a grande parte, a grande maioria, é essa parte pessoal que precisa ser olhada, né? Exatamente, né? O pessoal gosta muito do Tony Robbins, né? Que é um guru aí conhecido mundialmente, né? Um dos principais nomes aí do desenvolvimento. E ele é um dos principais que fala, seja num negócio, seja na sua vida, ele fala que 80% dos resultados vem da parte psicológica, né? Hum, E 20% da técnica ou do negócio em si, habilidade. É, né? é. Então, quando ele fala o aspecto psicológico, envolve
Tudo isso envolve esses aspectos sistêmicos, envolve a minha lida com as minhas próprias emoções, o quanto eu estou bem resolvido ou não com isso, né? O quanto eu busco apoio para aquilo que eu também não estou sabendo resolver sozinho. E tudo bem, né? A gente não acha nada estranho levar o carro na concessionária para o mecânico arrumar, porque o mecânico estuda isso, uai. Então ele entende disso. E por que a gente acha estranho procurar um profissional que estuda, né, e se prepara para atender essas questões, né? Para te ajudar a não só cortar, mas a encurtar caminhos, né, Cláudia? E muitas vezes, nesse encurtar caminhos, fazer com que a gente não tenha necessidade de passar por acidentes para ter acidentes de percurso, para ter a consciência que a gente poderia ter num trabalho de desenvolvimento, né? Eu posso buscar essa consciência sem precisar que as coisas aconteçam contrariamente na minha vida, para que daí eu vá falar, então tinha isso, né? Você ia falar, às vezes... Não, às vezes acidentes sérios, né? Às vezes acidentes sérios. É como você falar assim, você tem um carrão, você não vai fazer o seguro, você não quer gastar com aquilo. Vai lá perder o carro. Quando você... Então, assim, às vezes a gente deixa, né, de olhar para o que precisa ser visto, por vários fatores, às vezes até preconceito. Não preciso disso, não, que besteira. E perde. Às vezes, perde o emprego porque não soube lidar com aquilo, ou esperava muito reconhecimento, esperava coisas do chefe que não era do chefe que deveria esperar. Não é? Então, assim, e aí perde emprego, às vezes acaba uma família por conta de não se olhar para o que precisa ser visto. Eu tenho um caso autodeclarado. Eu deixei 9 minutos ainda, vamos lá. Então, há mais de 10 anos atrás, né, na verdade, há uns 15 anos atrás, eu comecei com uma inquietude dentro da carreira executiva e eu sentia que algo não estava bem, mas eu sempre ia deixando para lá, falar, não, mas aí aparecem promoções, aí você continua crescendo naquele lugar que você sabe que fala, nossa, mas será que eu não sei, tem alguma coisa que não está bem aqui para mim, né? Para fazer da história longa curta, eu não fui ver do que se tratava, com seriedade mesmo. O que eu estou querendo? Por que eu sou promovida? Por que eu ganho bem? Por que eu estou crescendo? E eu não estou me sentindo feliz, né? E a resposta era exatamente essa. Eu queria fazer outra coisa da minha vida, né? E aí, o que eu arranjei? Uma demissão. Eu arranjei uma... Eu saí, mas... Quando você não dá conta de ir lá e pedir a demissão, e eu falo isso hoje rindo, obviamente, porque isso já tem agora mais de 10 anos, né? Mas quando você não dá conta de fazer, você acha um jeito para que a coisa aconteça. E é tudo muito inconsciente, né, Bárbara? É muito inconsciente, né? E aí, obviamente, quando eu fui demitida, eu tive que parar para pensar, falei, agora, o que eu quero fazer? Para onde que eu vou? Né? Porque aí a consultoria que me assessorava, obviamente, buscava posições parecidas com... E eu dizia, gente, mas eu não quero. Não, mas aqui tem vaga de gerente. Não, eu não quero. A moça ficava doida. Por quê? Porque precisava do meu trabalho interno, de olhar e falar o que eu quero fazer. Tomar a minha responsabilidade sobre mim. E quando eu fiz isso, aí foi que eu consegui, então, começar a construir essa nova carreira, trilhar esse novo caminho, né? Então, quando eu falo com as pessoas, eu não falo só do que eu leio, ouço, né? Mas muito também do que eu vivi, do que eu sei a diferença que faz. Porque eu construí essa nova carreira e eu estou muito bem obrigada com ela, né? Mas eu poderia ter construído isso sem aquele trauma de ter sido demitida, de precisar passar por aquele lugar de duvidar da minha competência para depois reconstruir tudo e reencontrar a minha potência, né? Então, se eu tivesse de fato atuado com consciência, eu poderia ter começado de um lugar muito mais agradável do que de uma demissão. Poderia ser bem mais leve, né? Poderia ser bem mais leve, né? Acontece, incrivelmente, a gente conspira para as coisas, mas percebe
a diferença que pode fazer, né, Cláudia? É muito diferente começar a partir de uma decisão que eu escolho sair, que eu me organizo para sair, né? Uhum. Sim. Do que de ser demitida, né? Eu já fiz uma outra transição Resolve depois fazer uma disso. transição de carreira, tudo organizado, né? Isso, né? Então eu também já fui sócia em outra consultoria e que aí também eu queria uma coisa ainda diferente e aí eu escolhi com consciência fazer uma transição. Uhum. Então, por experiência, né, das duas situações, a segunda funciona bem melhor, né? Bem Quando a melhor. gente toma contato com a nossa consciência, com aquilo que a gente quer de fato, busca os Uhum. recursos. Eu não estava pronta para fazer aquela transição, a gente estava faturando super bem na consultoria e eu queria sair daquela sociedade e começar uma outra coisa, então era de novo um frio na barriga, mas com consciência e usando os apoios terapêuticos, porque a gente também, como terapeuta, usa os apoios terapêuticos e os apoios de autoconhecimento para a gente caminhar na vida. Não é que a gente é imune a tudo isso, não. A gente é Você tão teve os humano. dois exemplos, certo? Você passou pelas Eu duas vivi os situações. dois. E Exato. E dá com para ver bem a consciência, gente, diferença. dói menos, funciona melhor. O nosso recurso, em vez de ficar sendo usado para curar dor, ele já vai logo para criar resultado, né? Então, quando a gente tem a consciência, usa os apoios que a gente precisa, tudo flui muito melhor. E lembra que a gente falou lá no comecinho da live, quem está desde o começo aqui com a gente é programado para dar certo, gente. Quando não está dando, para e vai olhar o que é. Vai, O desenho, a configuração é toda para dar feita para muito dar certo. certo. Muito certo. Então, quando Uhum. algo não estiver dando certo, pare e vai olhar. Mas vai olhar para você, não olhar para fora, né? Porque é dentro de você e a partir de você que as coisas podem ser muito diferentes, inclusive independente do que seja o contexto externo, né? Porque Uhum. quando é leve, né? O César colocou ali, leveza sempre, né? Quando a gente Sim. está no caminho certo, inclusive é leve e flui. Quando você Flui. começa a experimentar muita resistência, como diz a Rita que está aqui com a gente, né? Observe com muita curiosidade, né? Muito. Observe É com muita curiosidade. Experimentou a resistência, observe com curiosidade. E se você não algo para. conseguir encontrar ali, busque o apoio, né? Se você não conseguir encontrar Uhum. por você a resposta, busque o apoio, porque isso pode fazer toda a diferença para os seus planos, para os seus desejos, para as suas escolhas, seja para 2021, seja para a vida como um todo, não é, Cláudia? Oh, muito bom esse papo. Agora todo mundo já conheceu um pouco mais o trabalho da Débora, né? E é com isso, Olha, olha, gente. É ajudando as pessoas, não existe essa linha que separa tão uhum. claramente a pessoa do profissional, né, a pessoa do empreendedor, né, essas coisas, inclusive nos casos de empreendedores é ainda mais delicado, porque se a pessoa não está bem, o negócio vai junto, né? Sim. E é com isso que a gente trabalha para que as pessoas possam ter leveza, não é sobre sentar e ficar anos elucubrando sobre coisas, não. É sobre trabalhar com processos de Sim. impacto, processos integrativos, processos que ampliam a consciência para Processo você com lidar começo, com meio e aqui e fim, agora. né? Começo, meio, Exato. fim, tempo determinado, não é aquela coisa. Não fica ao léu, né? Por Isso. quê? Porque a vida é aqui agora, gente. É, Então a gente precisa apoiar as pessoas para que os resultados possam ser diferentes agora, né? sim, com E é isso certeza. que me move, é isso que eu adoro fazer, e por isso que lá, mais de 10 anos atrás, eu comecei com uma inquietude que eu queria fazer outra coisa da vida. E Bom é para isso nós, que me bom para nós. move. Obrigada, Claudinha, por estar aqui comigo. Obrigada, foi Obrigada, muito bom, Sandra, Chay, muito bom Rita. mesmo. Obrigada. Um beijo grande. E quem Beijo, achar pessoal. interessante passar para alguém, passa essa live para alguém depois também. Passa essa Tá bom? live. Muita gente Sim. pode ampliar sua consciência e ter mais resultado. Um beijo, Sim. gente. Bom domingo para Beijo. vocês. Bom final de Tchau. domingo. Tchau, Tchau. beijo.